Bom dia, galera, tudo bom? Aqui é a professora Luana Jensen e a dica de hoje é de leitura literária para vocês. Vou falar um pouquinho aqui sobre este romance Inocência, publicado já na terceira geração do romantismo e por isso com algumas características já, principalmente nos personagens, do realismo. Bom, quanto a ser um romance romântico, o que nós podemos destacar neste livro? Primeira característica, nós temos a morte dos heróis. Então aqui representa aquele amor após a morte, clássico dos romances, por exemplo, como Romeu e Julieta, pelo qual o autor brasileiro também se inspirou para escrever sua obra. Nós vamos ter aqui a ideia do conflito entre honra e amor. Por que isso acontece? Inocência, que é a personagem principal, ela já é prometida ao seu noivo Manecão pelo pai dela, mas no decorrer da trama ela conhece o Cirino, por quem se apaixona verdadeiramente. Então fica aquela pergunta, seguir, tentar seguir o amor verdadeiro ou apenas obedecer às regras da época. E ao falar em obediência, já entramos aí na terceira característica, que é a questão da família patriarcal da época. Então o pai, que é o personagem Pereira, dita as regras e teoricamente a filha só tem que cumprir. Certo? O que os críticos literários ainda comentam sobre esse livro? Nós podemos dizer que ele é uma comédia em 3 atos. Como isso é organizado? No primeiro ato, a apresentação do sertanejo, do sertão, do espaço em que essa história acontece e também de seus personagens. No segundo ato, o Cirino, que já faz parte da trama, ele fica doente e acaba ficando no rancho do Pereira. E enfim, o terceiro ato acontece o assassinato de Cirino, que é feito pelo Manecão, o noivo da Inocência. Então, as características principais dos personagens são justamente que Inocência é a mocinha da história, com as suas características de simplicidade, beleza e essa pureza da moça da época. O Manecão, que é o noivo da Inocência, ele já representa a parte rude do sertão, as características de um homem forte que segue estritamente as regras. Cirino é um personagem que aparece no sertão, ele é um viajante, ele é um curandeiro, trabalha com a medicina natural e entre ele e Inocência acontece o verdadeiro amor trabalhado na época nos romances românticos. Para fechar, nós vamos ter o Pereira, que é o pai da Inocência e tem uma forte... É bem marcado no romance porque ele tem a ideia da família patriarcal. Então ele dita as regras e a Inocência apenas obedece. Então, recapitulando, Inocência é um romance romântico da terceira geração já romântica. Tem um triângulo que envolve a ideia entre honra e amor e o final é com a morte dos 2 personagens. Sobre isso é importante destacar que a morte da Inocência, que acontece de forma natural, ela definha em função de chorar pelo amado morto, lembra a ideia de Romeu e Julieta. Então ela morre como uma salvação e não como um castigo. Certo? Boa leitura para vocês. Até a próxima dica. Tchau! Inscrevam-se no canal e deixem as dúvidas de vocês.